Imagina descobrir que seu parceiro só é fiel a você, quando sabe que você está sendo observado. Foi exatamente isso que cientistas descobriram estudando um dos pássaros mais associados a amor eterno que existe, o periquito australiano. Você já deve ter ouvido que periquitos ficam juntos para sempre, aquele tipo de casal que vira clichê de cartão de Dia dos Namorados. E essa fama não é totalmente inventada, eles formam vínculos reais, que duram um ano inteiro. Os dois passam boa parte do dia se alisando as penas da cabeça e do pescoço, um lugar que o próprio pássaro não consegue alcançar sozinho. O macho alimenta a fêmea regurgitando comida direto no bico dela, principalmente durante a incubação dos ovos. E os dois se reconhecem à distância por chamados vocais específicos, quase como se tivessem um apelido só deles dois. Até aqui, a lenda bate com a ciência. Só que, no fim dos anos 90, na Universidade de Binghamton, em Nova York, a bióloga Annie Clark e a pesquisadora Annie Baltes resolveram observar esses casais de um jeito muito mais rigoroso do que qualquer cartão comemorativo. Elas montaram uma colônia controlada de periquitos australianos machos e passaram a registrar, com precisão de cientista, cada tentativa de cortejo fora do casal. E o padrão que encontraram, publicado em 1997 na revista Animal Behavior, foi bem revelador. Os machos tentavam cortejar fêmeas que não eram suas parceiras, só que faziam isso, principalmente, quando a própria parceira estava dentro do ninho, sem conseguir ver o que estava acontecendo lá fora. Para ter certeza de que não era só uma questão de agenda, o macho aproveitando o momento em que a parceira estava ocupada, sem sobrar tempo para guardá-la por perto, Clark e Baltes fizeram um segundo experimento, ainda mais controlado. Deram ao mesmo macho a chance de cortejar uma fêmea de fora, com a parceira dele presente como plateia, e depois, sem plateia nenhuma. O resultado se repetiu. As pesquisadoras chamaram isso de o efeito plateia. Quando a parceira podia observar, o macho reduzia drasticamente as investidas fora do casal. Quando ela não podia, as tentativas de cortejo extraconjugal aumentavam de verdade. Ou seja, não é que esses machos simplesmente não tentam sair do relacionamento. É que eles parecem saber exatamente quando têm chance de não serem flagrados. Faz sentido biológico esse tipo de oportunidade existir. Na natureza, periquitos australianos vivem no interior árido da Austrália, em bandos nômades que podem ter centenas de indivíduos. Um periquito não vive isolado com o parceiro, ele vive cercado de dezenas de outros parceiros em potencial, o tempo inteiro, disputando os mesmos poucos locais bons de forragear. E a descoberta de Clark e Baltes não ficou isolada. Existe uma diferença bem estabelecida entre biólogos: monogamia social, que é só o casal ficar junto e dividir o trabalho de criar os filhotes, e monogamia genética, que é sobre quem realmente é o pai biológico daqueles filhotes. Uma revisão publicada na revista Molecular Ecology, reunindo dados de dezenas de espécies de aves consideradas socialmente monogâmicas, encontrou uma variação enorme. O exemplo mais extremo é de um passarinho australiano chamado Superb Fairy Wren, nome científico Malurus cyaneus. Em até 76% dos ninhos, pelo menos um filhote tinha um pai biológico diferente do parceiro social da mãe. A média, entre todas as espécies estudadas, ficou em torno de 11%. Isso significa que aquele casal de pássaros que você vê construindo ninho junto, e que parece perfeitamente fiel, pode muito bem estar criando filhotes que não são do parceiro oficial, e, na maioria das vezes, ninguém de fora percebe, nem mesmo os próprios pássaros. Foi mais ou menos essa pergunta que motivou outros pesquisadores a continuar investigando os periquitos, décadas depois do achado de Binghamton. Se a fidelidade sexual não é garantida, o que realmente sustenta esses casais? Em 2021, a pesquisadora Ângela Medina Garcia, da Universidade do Colorado em Boulder, testou 30 periquitos australianos machos em 4 tarefas cognitivas diferentes: resolver problemas, contornar obstáculos, discriminar entre tipos parecidos de semente, e lembrar de localizações espaciais. O resultado: machos com desempenho cognitivo melhor, somando as 4 tarefas, tinham mais sucesso reprodutivo do que os companheiros de colônia com desempenho mais fraco. As fêmeas pareciam avaliar inteligência, na prática, na hora de escolher com quem ficar.
Em 2025, pesquisadores da Universidade de Constance foram além, descobriram que as fêmeas preferiam machos com habilidades de forragear diferentes das próprias, não necessariamente melhores, mas diferentes. Como se elas buscassem um parceiro que complementasse alguma coisa que elas mesmas não sabiam fazer tão bem. E existe uma camada emocional real nessa história, que talvez seja a parte mais surpreendente de tudo. Pesquisadores da Universidade Keio, no Japão, observaram uma colônia em cativeiro e registraram brigas reais entre parceiros, bicadas, disputa por espaço no poleiro. Depois de cada briga, cronometraram exatamente o que acontecia nos minutos seguintes. E o que aconteceu depois foi o oposto do que se esperaria de um casal mantido só por hábito. Na maioria das vezes, os periquitos se reconciliavam, voltavam a ficar perto um do outro, voltavam a se alisar as penas, num comportamento de pós-conflito que os cientistas chamam de reconciliação. E não parava por aí, outros periquitos da colônia, que nem sequer participaram da briga, se aproximavam de um dos dois para oferecer esse mesmo tipo de contato, uma espécie de consolo entre terceiros, vindo de fora. Os machos, aliás, foram registrados iniciando essa reaproximação com mais frequência que as fêmeas, sugerindo um investimento ativo e consciente em manter o vínculo, não um comportamento automático ou puramente instintivo. Então, voltando à pergunta que Annie Clark levantou sem querer, lá em Binghamton, será que casais de periquitos são fiéis de verdade? A resposta mais honesta é, depende do que você chama de fidelidade. Se é sobre ficar junto, dividir trabalho, criar filhotes, se reconciliar depois de brigas e escolher parceiro com base em critérios reais, como inteligência e habilidades complementares, sim, isso é genuíno, e está bem documentado. Se é sobre exclusividade sexual total, o quadro é mais parecido com o comportamento humano do que a gente imagina, uma parceria real, construída todo dia, com espaço para escapadas ocasionais que ninguém planeja deixar todo mundo saber, desde que ninguém esteja olhando. Você já viu um casal de pássaros brigando e depois se reconciliando desse jeito? Ou seu periquito de estimação já mostrou algum comportamento parecido com esses? Conta aí nos comentários, com detalhes. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo ciência real sobre o comportamento dos animais que dividem esse planeta com a gente. E por falar em comportamento animal que desafia o que a gente acredita, no próximo vídeo a gente vai atrás de uma pergunta parecida, só que sobre cavalos. Será que eles entendem quando você está triste ou bravo? Cientistas das universidades de Sussex e Portsmouth descobriram que eles não só leem expressões faciais humanas, como lembram do seu humor horas depois.